Olá, multiplicador! É possível multiplicar negócios com doença? É possível multiplicar negócios com emocional abalado? E para trazer luz a esse tema e trazer respostas a você, eu trouxe hoje uma especialista incrível que vai nos ajudar muito aqui no Multiplicação de Negócios, trazendo resposta para você, multiplicador, que pode estar ou passando por algum momento desafiador ou conhece alguém que está passando por esse momento desafiador. Então a Estefânia Búrigo, especialista também, enfermeira, como terapeuta integrativa, ela trouxe respostas que vão nos ajudar aí muito a lidar com esses momentos. Então, Estefânia, eu gostaria que você se apresentasse para os multiplicadores. Boa tarde, então, boa tarde. Eu sou a Estefânia, é um prazer estar aqui contigo, Miriane, no teu programa. Eu sou enfermeira de formação, né, há 15 anos já, especialista em oncologia. E no meio do caminho, sempre trabalhei na área hospitalar, sempre cuidei dos pacientes. Trabalhei também na gestão, sou especialista em gestão hospitalar também. E na minha jornada vi a necessidade, então, de estudar um pouquinho mais, me aprofundar um pouquinho mais no aspecto emocional. Né? O meu servir, ele é o cuidado. Né? O que eu sei é cuidar de pessoas. Então, sempre durante a minha profissão, eu procurei buscar, né, conhecimento, estudo nessa área e, desde uma necessidade minha, né, de um tempo para cá, apresentando alguns sintomas que eu vi claramente que tinham um fundo emocional, uma causa emocional. Comecei então a buscar esse conhecimento, estudar e aí acabei me transformando numa terapeuta integrativa, né, de enfermeira oncológica para terapeuta. Né, e esse hoje é o meu trabalho, né, eu encontrei um método que eu amo, que é o método Forfil, que depois eu vou explicar um pouquinho como que ele funciona. Mas ele busca identificar a causa raiz, né? A causa emocional das doenças e dos sintomas. E aí que vem uma pergunta: como as nossas emoções, como o estresse do dia a dia, as demandas que vêm para nós, elas podem causar doenças? É muito interessante assim, né, essa pergunta, porque durante a nossa vida nós passamos por diversas situações, né, Miriane? Então, situações boas e situações ruins, né? E essas emoções estão presentes em todas as situações. Então, nós passamos por situações que podem nos levar, né, a ter um gatilho, um trauma grande, tá? E esse trauma, por exemplo, ele pode acabar gerando uma perda de energia vital no nosso organismo. Como que funciona isso? Né? Quando nós temos uma situação que o nosso corpo entendeu como agressiva para o corpo, ele vai ali ativar uma cascata hormonal, né? Nós vamos ali liberar vários hormônios, por exemplo, o cortisol, que é o hormônio do estresse, ou a adrenalina mesmo, que vai deixar o nosso corpo em alerta, não vai nos deixar relaxar. Se eu relaxar, alguma coisa vai acontecer. E essa cascata hormonal vai fazer com que o meu corpo comece a se inflamar. Vai gerar uma inflamação. E essa inflamação depois, se for recorrente, com essa perda de energia nesse órgão, nessa via fisiológica, pode sim vir a se transformar numa doença. Então tudo começa no emocional. Eu sofri uma situação que me gerou um desgaste, uma perda de energia, e essa situação altera o comportamento fisiológico. E esse comportamento fisiológico, então, se transforma numa dor física, num sintoma físico. Basicamente é assim que acontece. E isso, muitas vezes, não é do dia para noite, vai somando, assim... Não é do dia para noite, né? Pode sim. Mas pode sim também acontecer. Pode, porque nós vamos ali, durante a nossa vida, vamos passando por várias situações. Que nem eu falei, pode ser um grande trauma, onde nós nos lembramos de tudo,
né, dos detalhes, do cheiro, da roupa que estávamos vestindo, ou pequenas agressões diárias, né, que nós nem percebemos às vezes, mas para o nosso corpo é agressivo. E aí nós vamos ali então desenvolvendo sintomas físicos a partir do emocional. Realmente é uma alteração biológica, fisiológica. Uau, gente, como tem influência, por isso a importância da gente buscar uma vida regrada, não seria mais tranquila dentro da realidade que a gente... Uma harmonia. Uma harmonia, tu falou a palavra certa. Porque a harmonia para ti é diferente da minha harmonia no sentido de tranquilidade, de velocidade. Isso. Mas uma harmonia na vida. Tu falou a palavra certíssima mesmo. Exatamente. Porque às vezes aquilo que você acha que tá só lhe incomodando, tá lhe causando doença. Exato. E nós nem percebemos. Nem percebemos. Só a gente costuma dizer, né, que se não dói, está tudo bem. Na verdade, não. Às vezes a pessoa tá anestesiada só e tá ali. Exatamente. E o empreendedor, ele tem muita gente que tem que levantar e tem que fazer. Fato, tem que levantar e tem que fazer. Perfeito. Ok. Mas como vamos fazer, né? Exato. E bom que existe profissionais que ajudem a gente a identificar que aquilo é agressivo para nós. Sim, precisamos identificar a primeira memória que gerou, né, toda essa sensação e esse desgaste energético. E agora, por que o corpo, antes de ir para a próxima pergunta, eu vou falar das nossas parceiras de mesa, tá? Que é a Maru Menzel, que deixa essa mesa linda, e também a Fátima Coelho, que hoje trouxe esses bolos maravilhosos também, que tá sempre comigo aí nos copos também. E por que o corpo responde dessa maneira? É interessante, né? Porque todas essas situações que nós vamos passando, o corpo, para cada pessoa é diferente. Nós não respondemos da mesma maneira. Então, as situações podem ser iguais. Podemos, eu e você aqui, sofrer um assalto, por exemplo. Estamos passando pela mesma situação. Sim. Porém, nossa resposta vai ser completamente diferente. Por quê? Tem inúmeros fatores que vão determinar o nosso comportamento. Fatores genéticos, fatores do ambiente, fatores físicos, emocionais, né, interações, vivências, tudo isso influencia em como nós nos comportamos, certo? E o que acontece com o nosso corpo? Ele é muito primitivo ainda, né? Meu corpo não sabe dizer se tem um urso me perseguindo ou se eu perdi o emprego, por exemplo. O que importa é a sensação. A situação parece que importa, mas na verdade o que mais importa é a sensação que o corpo teve quando passou pela situação. O que gerou no corpo? Que conflito que gerou? Uma sensação de tristeza, um conflito de território, uma sensação de desvalorização. E o vendedor, por exemplo, que tem que lidar com frustrações diárias, não é uma frustração grave, vamos dizer, né? Mas ele tem que lidar com não, com perca de negócios, com fechamentos todos os dias. Isso tem um mecanismo para que não atinja para que não atinja o nosso corpo? Sim. Na verdade, nós sempre vamos nos remeter o corpo sempre busca a sobrevivência. Então ele resgata aquilo que ele já conhece. Por isso que as nossas memórias anteriores vão determinar o que nós fazemos hoje. Então, o que acontece? Sempre o corpo vai buscar se proteger. A maneira com que eu enfrentei lá atrás, né, as situações, vai ser a maneira como que eu vou resolver hoje. A não ser que eu tenha um consciente ativo muito forte. Né? Nós sempre dizemos que o inconsciente protetivo só é rompido com o consciente ativo. Consciente ativo. Consciente ativo. Então, nós temos técnicas, temos ferramentas para que o nosso consciente esteja mais ativo e que a gente não deixe o nosso subconsciente dominar a nossa vida. Porque quando a gente estava falando aqui de negócios, né? Existem as mesas de negócio, mesas de grandes negociações. Sim. E existe, por exemplo, o meio político também, que é onde as discussões são de provocações às pessoas. Para que, infelizmente, não deveria ser assim, né? Deveria ser, né?
Mas as discussões, elas são levadas as pessoas até o último extremo dela. Sim. E aí, como tu trouxe, então, o inconsciente tá no consciente mesmo da situação pra não entrar num estado de luta, por exemplo. Sim, o que acontece? Na verdade, as pessoas, elas vão reagir, né, de acordo com essas experiências que elas já tiveram. Então, essa memória... Da cadeirada que teve numa discussão política. Ah, sim. Da cadeirada. Como é que isso funciona? Bem, eu sobrevivi daquela maneira, eu vou repetir. E aí entra a repetição de padrão. Né? A nossa repetição de comportamento entra aí. Porque o meu corpo pensa, bem, eu já consegui sobreviver daquele jeito, me protegi daquela forma, tive tais sensações, e agora eu vou novamente validar aquelas sensações. E é isso que adoece. Porque tem pessoas que lidam muito bem com o conflito. Isso. Tem pessoas que lidam muito bem com o conflito, que não se importam de maneira nenhuma. E tem pessoas que se agridem, né? Que aquilo é agressivo para o corpo. E elas não sabem dar. O conflito nunca vai ser, para essas pessoas, algo confortável. Mas o que nós não podemos é fazer com que esse conflito agrida o corpo delas. Essa que é a manutenção que nós temos que fazer no nosso corpo, na nossa mente, né? Transformar uma situação que era agressiva em algo que seja aceitável de conviver e que não agrida as minhas células. Porque isso faz perder energia, a energia produzida pela célula, né? Aquela que a mitocôndria produz mesmo. Certo? Certo. E como as memórias vivenciais influenciam na nossa vida? Então, as memórias, assim, é muito engraçado da gente... Tem essa palavra vivencial, não é da infância necessariamente, né? Não necessariamente. Memórias de agora. De agora, todas as memórias, né? As memórias, elas iniciam lá na terceira semana da gestação, a gente já começa a ter ali o nosso sistema nervoso central se formando. E a partir daí nós já começamos a ter memórias vivenciais, nesse caso memórias gestacionais. Da onde que vem essas memórias, né? Desde a terceira, oitava semana de gestação. Primeiramente da nossa mãe, né? Então, tudo que a mãe sente, nós estamos ligados a ela, então nós também sentimos lá na barriga. São memórias do ambiente, da mãe. Depois, na infância, também, nós vamos ter ali memórias de espelhamento, né? Então, a criança ainda não consegue identificar o que é dela e o que é da mãe, até os 7, 8 anos. Então, nós fazemos um espelhamento da mãe e do ambiente. Por isso que hoje nós cuidamos tanto o que nós falamos para os filhos, né? Ai, não fala isso porque aquilo vai ficar no subconsciente. E é verdade. Quando nós falamos alguma coisa para uma criança, ela entende aquilo como verdade, porque ela não consegue se defender. Ela não tem um pensamento crítico ainda, né? Sobre aquilo que lhe foi imposto. Então, o que nós temos quando nós crescemos e viramos adultos? Essas coisas que nos foram ditas são as nossas crenças limitantes. Nós aderimos como verdade na infância. Os nossos gatilhos mentais, os nossos autossabotadores, é tudo a mesma coisa. Ou até na vida adulta, né? Uma vez eu ouvi sobre uma propaganda que tudo que é falado tantas vezes vira uma verdade pra nós, né? Perfeito. Então, às vezes convive anos Perfeito. com alguma amizade ou com um grupo social. Exato. Que aquilo foi tão reforçado. Exato. Que aquilo virou uma verdade pra pessoa. Sim. E nós temos... A memória, ela tem duas formas de se apresentar. A primeira é pela repetição, que nem você falou. Repete tantas vezes, opa, gravei. Né? Eu aprendi, eu fixei, memorizei, decorei. E a outra maneira é a memória estar associada a uma emoção. Por exemplo, lembra do primeiro beijo? Acredito que todos lembrem, né? Foi um fiasco, mas eu lembro. Acredito que todos lembrem. As pessoas lembram a roupa que estavam, algum cheiro específico, quem estava, o nome, se era dia, se era noite, quem era. Porque essa memória está ligada a uma emoção. Sim. E essa emoção, ela pode ser boa ou não tão boa. Então, memórias vivenciais podem ser boas ou ruins, e até as memórias boas causam sensações desagradáveis no nosso corpo. Vou te dar um exemplo. Vou me mudar de cidade, por exemplo. Isso é uma coisa boa.
Porém, causa medo, insegurança, afastamento dos familiares, enfim, passa um monte de coisas na nossa cabeça. Então, essas sensações, elas estão ali presentes durante esse processo. E todas as vezes que eu for, novamente, passar por uma situação que me traga essa sensação, novamente eu vou validar esse sentimento. E isso sendo validado diversas e diversas vezes, porque nós passamos por situações diariamente, vai causando uma perda, né, de energia no tecido, ao qual o órgão que foi ali recrutado, por exemplo, uma dor de estômago, por exemplo, que vai virar uma gastrite depois. Um exemplo, né? Para cada pessoa é diferente. Então, uma dor de cabeça é comum, a maioria das pessoas tem, mas não é normal. Por que é que nós apresentamos esses sintomas? Né? É uma validação de várias situações que nos trouxeram sensações desgastantes. Nossa, faz muito sentido. Faz, né? Principalmente mulheres, nos seus momentos de ciclos, assim, às vezes que se apresentam situações que muitas foi validando aquelas, né? Vai validando. Então, durante a vida, nós vamos passando por situações que até são boas, mas que nos trazem sentimentos. Uma gravidez, por exemplo, é uma coisa boa, né? Mas e o medo? E será que tá tudo bem com o nenê? E será que como é que vai ser o parto? Então, são vários sentimentos e que às vezes passamos até pro bebê. Sim. Ou às vezes a mãe acaba brigando com algum familiar. Como é que vai ser essa gestação? Exato. Então, várias situações vão se encaminhando e essas memórias, elas deixam uma cicatriz na célula, um registro. Porque tudo o que nós sentimos, todas as nossas células sentem. E esse registro se chama cicatriz vivencial, que é como nós depois abordamos isso na técnica em que eu trabalho, que é o método Forfil. Então nós precisamos nós precisamos retornar para aquela primeira memória, né, aquela situação que gerou uma agressão, que gerou um desgaste energético. Liberamos, desbloqueamos para que o corpo volte a se autorregular, né? Faça a sua autocura, né? Então, basicamente é isso. E aí vem uma das últimas perguntas, é como lidar, né? Porque já que tu tá me trazendo essa questão, que tudo influencia no meu corpo, que a situação vai indo, mas a vida não para de acontecer. Não. E tudo tem risco. Tudo na vida envolve risco. Levantar envolve risco, ficar deitado envolve risco, ficar em casa tem risco, então sair de casa envolve risco. Tudo na vida tem risco. A vida apresenta, o ar tem risco, tudo tem risco. Sim. E como lidar com todas essas preocupações da vida, as naturais, né? E as que vêm a gente por causa de situações traumáticas, vamos dizer assim. Sim. Como lidar com todas essas emoções que o nosso corpo traz. Agora eu fiquei aqui, meu Deus do céu. Nós temos várias técnicas, né, para que isso ocorra, várias ferramentas. E hoje, mais que nunca, a informação está aí. Então, nós temos técnicas de respiração, por exemplo, meditação, ferramentas de autoconhecimento. Porque quando nós nos conhecemos, nós nos permitimos, né, acessar aquele nosso subconsciente que está lá, escondidinho, mas que domina a nossa vida. Porque 95% das memórias são inconscientes. Somente 5% são conscientes. Então, veja, quando que nós estamos ativos, nós não estamos no automático. Quando nós estamos no automático, é o subconsciente agindo, baseado nas memórias passadas da nossa própria vida. Então, nós temos que tomar as rédeas da nossa vida, né, o controle. E para isso temos diversas técnicas e inclusive o método Forfil, que é um método que busca, né, identificar essas memórias, essas cicatrizes vivenciais no próprio corpo ou no mapa, né, onde nós temos as linhas fisiológicas que foram ali impactadas, que tiveram um desgaste, né, energético. E aí nós realizamos um estímulo através do toque, né, do toque sutil, para que essas memórias sejam realmente liberadas, né, para que o corpo entenda que elas
para que aquilo que não faz mais sentido, aquela reação, que às vezes a gente tem algumas reações, né? Poxa, reações... Não devia ter falado aquilo, mas foi. Sim. O nosso sistema límbico, ele é muito mais rápido que o nosso consciente. Ele é muito rápido. Então a reação luta ou fuga, né? A reação imediata, ela é muito mais rápida do que o nosso entendimento. Primeiro nós reagimos, depois nós vamos entender. Por isso que o nosso cérebro nem sabe diferenciar o que é real e o que é imaginário. Essa situação toda pode estar só na minha cabeça, por exemplo, né? Só no meu imaginário. E mesmo assim eu sentir, eu ter as sensações, né? E o meu corpo sofrer com isso, certo? Com as minhas crises de ansiedade, por exemplo, né? E a crise de ansiedade vai te dar falta de ar, taquicardia, mal-estar, sensação de desmaio, vários sintomas físicos. Mas de onde é que veio isso? Né? Foi a maneira que meu corpo encontrou de se defender, de se proteger. O Forfeel é um toque, como tu disse, através de alguma máquina? Como é que é? Explica com as mãos. Com as mãos? Com as mãos, então, através do toque. Esse toque sutil, não é como uma massagem que vai acessar o tecido a nível muscular. Não, ele é um toque bem mais sutil, né? Assim como uma moeda em cima da mão. Fiquei muito curiosa agora. Uma pressão bem menos, né? E ela pode ser feita também no mapa. Nós temos o mapa do corpo, e através aí da medicina quântica, né? Que nós já sabemos que existe, né? A energia, a conexão entre as mentes. Isso já é comprovado. Então nós conseguimos também fazer através do mapa. Identificar as linhas fisiológicas através do toque. Então, ou no corpo ou no mapa. Conseguimos corrigir, né? Então nós fazemos o caminho inverso do adoecimento, né? O adoecimento é o emocional, vai gerar uma alteração no comportamento fisiológico que vai gerar um sintoma físico. No Forfeel nós estimulamos o tecido físico para daí o corpo entender que aquela situação, que aquela sensação não é mais agressiva, para que ele possa se autorregular, né? E que consiga fazer essa autocura que a gente chama, né? Então o corpo ele tem um sistema de autorregulação. A gente se cura de resfriado, né? Faz sentido. Nós nos curamos dos fatores externos, né? Por que não também dos internos? Mas nós precisamos de alguns estímulos, né? Então nós fazemos a coerência cardíaca, fazemos alguns exercícios que vão auxiliar na estimulação de pontos que vão auxiliar o corpo depois a ressignificar essas memórias que estão muitas vezes nos travando, né? Nos impedindo de ter um relacionamento legal, que estão nos impedindo de dar o passo, né? Estão ali, ou mesmo estão nos adoecendo fisicamente. De andar pela vida de uma forma mais segura de si mesmo, no sentido de mais confortável com si mesmo. Então o benefício é esse, né? Clareza, bem-estar, identificação das memórias. Então identificamos a data e aí, através da data, o paciente logo lembra: nesse ano aconteceu tal fato. E então conseguimos ressignificar, porque quando nós trazemos pro consciente, para o consciente, isso já é parte do processo da cura, né, da autorregulação. O paciente já, identifiquei que foi essa memória que me prejudicou lá atrás, que fez o meu corpo se sentir dessa maneira. Então, ter essas reações hoje. Exatamente. Eu tenho uma frase uma vez que, existe uma frase que todo mundo fala, se tiver com medo, vá com medo mesmo. Mas, depois de um tempo, eu aprendi que dá pra ir mais tranquilo, não precisa ir com medo assim, minha filha, tu pode andar melhor. Sim. Não, que a vida ela tem que acontecer, você tem que levantar e fazer, e diferente do que muitas vezes a gente está sentindo. Sim. Porque como a gente, principalmente quem é empreendedor, não tem pra quem dar. Não vou dar um atestado, eu não tenho pra quem, né? Não tem pra quem. Tu tem que levantar e ficar com aquela situação e ir fazendo. Mas existe uma outra forma de viver, que é essa forma que tu tá nos apresentando. Existem técnicas de identificar aquilo que pode estar te levando a te sentir mal mediante aquela situação. Perfeito. E você levar a uma vida mais leve.
Perfeitamente, porque nós acabamos ali trazendo coisas lá da infância, né, também. Não só da vida adulta, mas o que nos moldam são essas memórias subconscientes também. Então nós precisamos ressignificar, né, de uma outra maneira essas memórias. Nós fazemos as sessões, a gente entende que é como uma piscina suja, né? Nós tiramos primeiro as folhas, depois limpamos a água e por último limpamos o chão. Tem coisas que estão muito enraizadas em nós, que nós não conseguimos sanar com uma única sessão, por exemplo. Eu ia lhe perguntar, são várias sessões? São 3 sessões, geralmente 3 sessões já bastam, né? Para que a gente consiga fazer um trabalho e o paciente já consiga se sentir melhor consigo mesmo. Né? Claro que, eu trabalhei muito tempo com paciente oncológico, por exemplo. Então, como aplicar isso para esse tipo de paciente? Né? Esse paciente ele vai ter um alívio dos sintomas. Né? Eu não estou aqui dizendo que o método vai curá-lo, por exemplo. Né? Nós temos doenças ali crônicas mas que sim conseguem melhorar, ter uma qualidade de vida muito melhor, um alívio dos sintomas, né? E com isso levar a vida com mais leveza, com mais tranquilidade, com que essas situações não sejam tão agressivas pra gente, enfrentar as coisas de um jeito um pouco mais leve. Rinite, por exemplo, Tudo. TPM para as mulheres, Sim, porque sim. agora vou abrir, eu vou ter, para mim os sintomas são muito fortes. Sim. São sintomas a ponto de parecer que eu sou alegre, mas os sintomas, assim, eu viro, hoje eu me escondo em casa, nos 2 dias ali, literalmente, nos dias mais de me esconder. Sim. Mas eu nunca, esses sintomas estão muito, isso também se identifica. Sim, claro, os nossos sintomas físicos, eles têm várias causas, né? Não é um fator único que vai nos gerar isso. Lógico, um ciclo da mulher, com certeza, influencia, totalmente hormonal. Então, ali depois, regulando os hormônios, se consegue, né, uma melhora. Mas é claro, às vezes é uma terapia complementar. Complementar. A rinite, por exemplo, as pessoas que têm aí, já fizeram tudo que é exame. Auxilia muito no alívio. Muito, muito. Porque ela tem um fundo emocional também. Também. Porque o nosso corpo é dividido em 3 arcos, né? Então, o arco superior, por onde é que entram essas memórias? Vamos pensar. Através dos órgãos dos sentidos. Né? Então, tudo que eu vejo, que eu ouço, que eu como, o que eu cheiro, tudo isso gera memória. Poxa, senti o cheiro, lembrei lá da casa da minha avó. Né? São memórias ligadas a emoções. Então, tudo o que o nosso sistema nervoso consegue captar do externo é através dos nossos órgãos dos sentidos e do tato, inclusive. Por isso que o toque sutil funciona. Nossa, pra identificar. Porque ele tem uma conexão com o nosso sistema nervoso central, né? Através dos neurotransmissores. Então, nós conseguimos identificar. E, através dessa conexão, né, do externo com o interno, é que nós temos todos esses registros, né? De tudo que acontece no ambiente vai nos trazer ali essa recordação, essa memória. Então, basicamente assim, essas memórias, elas vão sendo gerenciadas durante toda a nossa vida. A todo momento estamos com ela presente, ativa ou não, ela está ali. Eu quero que você volte aqui no programa e fale mais sobre esse tema, sobre o toque, sobre a importância do toque, porque vai muito além também. Quando a gente começa a falar no assunto, é um assunto que rende bastante. É verdade. Nós estamos chegando ao final do Café com Multiplicação de Negócios, e essa multiplicação de informação que você trouxe. Sim. E que dessa possibilidade de que a gente pode ter uma vida melhor. Com certeza. Né, consigo mesmo, que é o primeiro relacionamento que a gente começa com a gente mesmo. Isso aí. Vai influenciar muito aí nas multiplicação dos nossos negócios. Perfeito. E quem quiser te encontrar, qual que é o teu Instagram? @Stefania Burigo, né, o meu Instagram. Convido a todos para vir fazer uma sessão, né? Quem assistiu o programa com certeza vai ganhar um super bônus, né? Um presente. Só colocar lá no meu Insta. E estamos à disposição, né, para que todos conheçam, né, se autoconheçam também, que venham a
ter esse autoconhecimento, porque isso faz toda a diferença. Eu adorei você aqui com a gente, seja bem-vinda sempre, multiplique Obrigada. Muito com a gente aqui também. Muito obrigada. E vocês eu vejo no nosso próximo Café com Multiplicação de Negócios.